Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2. Como posso ser feliz? Semana 1. A bênção do Espírito, selo e penhor. Anote os versículos desta sexta-feira. Romanos capítulo 8, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Trecho para ler com oração, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma, nos conecta no original, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus é nossa herança. Ser selado é ser marcado. Ser predestinado é ser etiquetado, endereçado para determinado destino. Isso significa que a marca que recebemos na predestinação nos leva a determinada direção. Essa marca é o próprio Espírito Santo, que indica que nosso destino é a filiação, isto é, ter a glória revelada em nós, o que culminará com a redenção de nosso corpo. Portanto, essa marca é o Espírito Santo da promessa. Em Atos, Pedro cita o profeta Joel, capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Confira Atos 2, 16 e 17. Vemos que o Espírito Santo foi prometido desde os tempos do Antigo Testamento, o Espírito da promessa. Se Deus não tivesse cumprido a promessa e enviado o Espírito Santo, nós estaríamos até hoje em nossos pecados, mas graças ao Senhor, que Ele cumpriu sua promessa. Um selo também indica posse, ou seja, pertencemos a Deus, pois Ele tomou posse de nós. Quando cremos em Cristo, Deus colocou em nós o Espírito Santo da promessa, e assim nos tornamos patrimônio de Deus. A partir desse momento, o próprio Deus tomou posse de nós e passou a habitar em nosso interior, com o fim de nos conduzir à sua glória, de nos tornar sua herança. Aleluia! Em Efésios 1,14 lemos: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quanto ao selo, ficou claro que o recebemos quando cremos em Jesus. Então, Deus nos selou com o seu Espírito Santo, que entrou em nós e se tornou uma marca diante dos anjos, indicando que somos propriedade exclusiva de Deus. Mas o que significa penhor? Penhor é uma garantia, é um aval que nos dá a segurança de que Deus é a nossa herança. Nesse caso, o sentido é invertido em relação ao significado do selo. O selo indica que nós somos a herança de Deus, mas o penhor dá a garantia de que Deus é a nossa herança, de que Ele nos pertence. E não somente Ele nos pertence, mas o Espírito Santo, que Ele nos deu como penhor, é nosso antegozo, ou seja, podemos desfrutar antecipadamente uma fração da herança de Deus, do que Ele é para nós. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, lemos: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Quando cremos no Senhor, não recebemos nenhum documento impresso, um certificado que comprove que nos tornamos filhos. Então,
Como provar esse fato? Além disso, como nós mesmos sabemos, como temos a certeza, a garantia e o que nos dá a segurança de que somos realmente filhos de Deus? O próprio Espírito Santo dá testemunho disso. Ele testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Isso é grandioso. O Espírito Santo hoje está em seu espírito humano. Ele, em seu espírito, dá o testemunho de que você se tornou filho de Deus. Você é filho de Deus. Sem dúvida, isso é uma garantia, é uma segurança. Quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele, pois o Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22, Paulo revela algo mais sobre o selo e o penhor. Ele diz: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Isso nos mostra que o selo e o penhor não são um fato apenas em nosso espírito, mas também em nosso coração. O selo e o penhor são do Espírito Santo, mas também estão em nosso coração. É isso que nos traz segurança e a garantia de que nós, de fato, temos uma herança em Deus. Uma pergunta: o que nos garante que Deus é a nossa herança?